Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar um testemunho de fé com vocês. Algo que eu já vinha sentindo há muito tempo no meu coração que eu precisava fazer. E qual que é esse testemunho? No final do ano passado, em dezembro especificamente, o meu sogro, que é uma pessoa que acabou de completar 61 anos, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E com certeza foi uma notícia que abalou muito a nossa família. Ele já vinha sentindo alguns sintomas há pouco mais ali de 6, 7 meses no ano passado. Ele havia emagrecido muito, mas o diagnóstico que ele tinha recebido até então era de diabetes, que ele estava emagrecendo por conta dessa diabetes. Acontece que ele já vinha sentindo outros sintomas, né? Ele estava ficando mais cansado, mais indisposto. E em dezembro ele ficou muito cansado. Teve um dia específico que ele estava super cansado e com o corpo todo amarelo. E ele foi convencido ali pelo irmão dele, e pela minha sogra também, a ir no médico para ver o que estava acontecendo. Num primeiro momento, né, depois de muitos exames, falaram que ele estava com pedra na vesícula. Aí a gente pensou, poxa, pedra na vesícula, né? É, é mais fácil de resolver e tal. Só que daí no dia seguinte falaram que não era pedra na vesícula, que possivelmente era uma hepatite B. Aí a gente já ficou um pouco mais preocupado, né? Puxa, hepatite é mais complicado. Só que no terceiro dia veio o diagnóstico de câncer de pâncreas. E foi um baque, né, para toda a nossa família. O meu marido é filho único, a gente mora em Curitiba, os meus sogros moram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, quando a minha sogra ligou, né, para contar para mim, para eu passar essa informação, né, contar para o meu marido, foi muito, muito, muito difícil. Foi um dia muito complicado ali na nossa vida. Principalmente porque meu sogro nunca teve qualquer tipo de problema de saúde. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa super disposta, sempre foi, né? Trabalhava todos os dias, é, muitas horas, então sempre trabalhou bastante manual, nunca precisou tomar qualquer tipo de remédio. Então ele nunca teve qualquer problema e você receber uma notícia dessa abala demais. Principalmente também quando você vai pesquisar a respeito desse tipo de câncer, né, que é um câncer bastante agressivo, onde a taxa de sobrevivência é baixíssima. Então a gente ficou muito abalado. Eu lembro que naquele dia que a gente recebeu a notícia, a gente ficou a madrugada inteira chorando, eu e meu marido, imaginando o que poderia acontecer, porque o medo vem, né? Vem um monte de coisa na nossa cabeça. Então foi muito triste, a gente demorou para dormir aquele dia. E várias coisas começaram a surgir na nossa cabeça. O que que aconteceu, né? A gente desceu para Santa Maria, acho que uns 3 dias depois, meu marido conseguiu ali um afastamento de alguns dias no trabalho. Eu trabalho em home office, então foi mais fácil também. A gente foi visitar meu sogro e quando a gente viu ele, ele já estava assim bastante debilitado, bem magro. Para vocês terem uma ideia, o peso dele normal ali é 70 quilos, né? Ele tem mais ou menos 1,68 de altura. E ele tava ali já com seus 50 quilos, sabe? 49. Então ele tava bem abatido. E a gente se assustou quando a gente viu, né, ele ali de perto. E aí a gente passou o final do ano lá, a virada do ano lá com eles. Foi uma situação assim, um clima muito pesado também, né? Porque abala muito a gente. Em janeiro, ele decaiu bastante. E aí, o meu marido já tinha conseguido um pouco mais, né, de tempo ali de afastamento do trabalho. Então, a gente passou ali o mês de finalzinho de janeiro, entrada de fevereiro com eles também. E o meu sogro só decaindo, ficando super amarelo, emagrecendo bastante, chegou a pesar 47 quilos. Nessa época, ali entre janeiro e fevereiro, a gente precisou vir para Curitiba, eu, meu marido e meu filho, né, para meu marido resolver umas coisas aqui no trabalho e tal. E eu lembro que quando a gente estava saindo, né, de Santa Maria, na estrada, no carro, a gente estava conversando, né, com aquela angústia no peito, com aquela aflição, meu Deus, o que que vai acontecer? É, é realmente um período bastante complicado. E aí aconteceu a primeira coisa, né, que eu considero um sinal, eu não acho que foi coincidência, que neste momento, quando a gente estava conversando, né, com as nossas incertezas, as nossas angústias, neste momento, quando a gente estava no carro, apareceram duas borboletas azuis que ficaram ali no para-brisa do carro, voando ali pelo para-brisa com o carro em movimento.
nos acompanhando justamente enquanto a gente falava, né, sobre perspectivas de futuro. E eu achei muito curioso, né, que elas não saíram dali, ficaram ali um tempão as duas. E aí depois eu fui pesquisar sobre borboletas azuis e o significado é muito bonito, né? Traz uma mensagem muito de esperança, de transformação, né? E aquilo meio que me deu uma força também, né, para acreditar na cura do meu sogro. E nesse momento é muito difícil, né? Porque quando você vê notícias, né, informações sobre esse tipo de câncer, a tua fé ela é testada o tempo todo. Minha fé foi, sim, muito testada. Principalmente quando você vê a situação que ele estava super abatido, assim, teve momentos que eu realmente cheguei a cogitar, puxa, será que ele vai sair dessa? Quando a gente voltou para Santa Maria, né, e continuamos ali, a gente ficou um bom tempo daí acompanhando, foram, né, eu fiquei ali mais 2 meses, meu marido também conseguiu um afastamento do trabalho mais prolongado, e aí você começa a entender o quanto que a nossa vida é frágil, né? Quando a gente é atacado, né, cometido por uma doença, como que o nosso corpo é frágil, né, nesse sentido. Então você vê ali uma pessoa, como o meu sogro, que sempre foi super disposto, super forte, ficar o dia todo numa cama, super magro, abatido, sem força para comer, sem vontade de comer, enjoado, com o olhar dele, assim, tava até meio perdido, assim, aquele olhar, né? Foi muito, muito difícil, mas ele também não perdeu a fé dele. E aí, o que foi, né, que mexeu muito comigo também nesse processo? O meu marido, apesar dele ser católico, né, dele também acreditar em Deus, mas quem sempre fala mais de Deus aqui em casa sou eu, e ele tem algumas questões, tinha pelo menos, né, mais céticas, né, ele era cético com muitas coisas, e ele passou a se aproximar muito de Deus nesse período. Então, qual que foi o fato interessante que aconteceu também, né? Durante todos esses tempos, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente sem expectativa alguma de quando que meu sogro poderia fazer uma cirurgia, porque o caso dele tinha uma recomendação de cirurgia, porque graças a Deus ele não tinha metástase, isso é super importante, né? Então tem uma possibilidade de operar. Mas a gente não tinha nenhuma data ainda prevista. Ele fez um procedimento nesse meio tempo, ali em março, para desobstruir um canal da bile, que era que estava, né, proporcionando esse amarelado pelo corpo. Então ele ficou mais disposto depois desse procedimento, né, para desobstruir esse canal, mas ainda não tinha essa previsão da cirurgia, a gente não sabia se ele ia ter que fazer quimioterapia antes, então fica uma confusão até. Ele foi tratado ali no Hospital de Santa Maria, ali no USP, né? Mas fala que ele vai e vem, fala com cirurgião, fala com oncologista, depois faz mais exames, mas a gente não tinha uma perspectiva de quando ele realmente poderia operar. E aí, o que aconteceu? Teve um certo dia que eu e meu marido, nós estávamos na igreja, né? E o meu marido, ele estava orando, pedindo para que meu sogro pudesse ser operado logo, pedindo para Deus. E naquela época, naquele dia, a situação lá no Rio Grande do Sul estava bastante complicada, porque tinha as enchentes, então os hospitais, né, estavam só atendendo casos realmente críticos. O hospital lá de Santa Maria, né, em Santa Maria, na cidade ali, teve situações também, não no bairro do meu sogro, então, graças a Deus, a casa deles não aconteceu nada, mas o hospital estava priorizando casos muito críticos e tal, então a gente não tinha realmente qualquer perspectiva de quando ele poderia operar. E depois que meu marido saiu da igreja, ele contou pra mim, né, que ele tava pedindo pra que o meu sogro pudesse operar logo, né, pra que pudesse ser liberado. Neste mesmo dia, né, isso foi mais ou menos ali de manhã, entre a hora do almoço, no final do dia, a minha sogra liga pro meu marido e fala que o hospital ligou para marcar a internação do meu sogro para a cirurgia, que seria ali no dia seguinte, mais ou menos. A gente não estava em Santa Maria, né? Então tipo, a gente foi indo e voltando, mas nessa época, quando o hospital confirmou, a gente não estava. E ali eu vi o quanto que realmente a nossa fé move montanhas, né? Principalmente ali no meu marido, que foi atendido no mesmo dia, né? Teve ali a confirmação que ele ia ser operado, que meu sogro ia ser operado. E aí o que aconteceu? No dia que meu sogro estava sendo operado, né? A gente estava aqui em casa ainda, meu marido ainda comprando passagem para Santa Maria, teve toda aquela questão da enchente, então estava difícil conseguir ônibus. Mas ele estava rezando, né? Ele pegou uma imagem que a gente tem da Nossa Senhora Aparecida, levou para o nosso quarto
E aí ele começou a rezar, pedindo, né, para que a cirurgia fosse um sucesso, que ocorresse tudo bem. E então nesse momento eu estava na cozinha, né? Eu nem vi que ele tinha ido pro quarto nem nada. Quando eu fui pro corredor, eu vi ele vindo com a imagem da Nossa Senhora na mão e o olho dele estava cheio de lágrima. Ele estava muito emocionado. E eu perguntei o que que aconteceu, né? Eu nunca tinha visto ele assim, né? Tão emocionado do nada. E aí ele falou: Nossa, amor, eu senti a presença de Deus. E eu me arrepio toda quando eu falo isso, porque até no mesmo dia eu me arrepiei. Eu perguntei pra ele, nossa, como assim, né? Ele falou, não, é que eu tava rezando lá no quarto, eu levei pra pedir pela cirurgia do meu pai e tudo mais. E eu senti, quando eu tava com a mão, né, fechada, rezando, eu senti uma mão grande por cima da minha, duas mãos assim, entrelaçando em cima das minhas. E nesse momento eu senti a presença de Deus muito forte e uma paz muito grande. E a certeza que a cirurgia do meu pai ia ser um sucesso. E ele tava assim com um olhar, gente, que eu nunca vi meu marido. Olha, 15 anos que eu conheço ele, eu nunca vi ele daquela forma. Ele tava encantado. E é muito interessante isso, porque, como eu falei, eu sou a pessoa, né, que sempre tô mais ativa, digamos assim, na fé, sempre tô rezando e tal, sempre tô falando de Deus. E nunca aconteceu isso comigo, né? Uma experiência tão maravilhosa, né? Tão forte como essa. E aconteceu com ele. E ele ficou assim, radiante, né? Eu lembro que ele nem queria lavar a mão naquele dia. Ele ficou assim, sabe? Eu comecei a perguntar mais, mas você viu, né? E ele falou, não, eu tava com o olho fechado, assim. Eu senti uma mão bem grande, assim, por cima da minha. E me deu essa paz muito, muito forte, assim, senti essa paz nesse momento, assim, sentir essa presença no quarto. E olha, gente, o fato é que a cirurgia do meu sogro foi um sucesso. Claro que nos primeiros dias do pós-operatório, enquanto ele ficou operado, ele teve sim muita dificuldade, teve situações ali bem complicadas, principalmente com a minha sogra que estava ali, né, acompanhando ele. Depois até meu marido conseguir descer, então foram dias desafiadores, né, para as pessoas que estavam ali ajudando também, os parentes do meu sogro, né, os familiares. Mas graças a Deus ele ficou operado ali, eu acho que nem 10 dias que ele ficou operado mais ou menos. E o tumor foi retirado, ele voltou para casa, ele está se recuperando. E tem um fato muito curioso também, né? Mas um sinal que aconteceu. Eu não vou contar muito na linha cronológica, eu tô contando, né, conforme eu tô lembrando das coisas, mas esse fato que aconteceu foi que nesse meio tempo que meu filho tinha operado, né, logo depois que ele tinha operado, teve um dia que eu ia sair com meu marido, com meu filho, e eu fui pegar umas coisas no quarto e não tinha nada no chão. Eu fui pegar um tênis do meu filho ali pra sair e não tinha nada no chão, só o tênis dele. E quando a gente voltou, eu olhei pro chão do quarto, tinha um papelzinho assim, pequenininho, parecia um bilhete. Eu olhei para aquele papel e eu peguei assim, e era um papelzinho de um médico que tinha dado uma recomendação de um procedimento para o meu sogro ali, e esse papel era de dezembro. Ele estava intacto, ele não estava com marca de dobradura nem nada, estava literalmente assim, novinho. E eu pensei, nossa, um papel assim, né? Eu achei muito curioso aquele papel aparecer, né? Justamente ali naquela época que estava acontecendo tudo certo, que a cirurgia estava sendo realizada, aquele papel para reforçar, né? Que era um papel de dezembro. E aí tá, pode ter caído esse papel na mochila do meu marido que estava em cima da cama. Mas, gente, a mochila estava fechada. E o meu marido, ele sempre anda com a mochila cheia de tranqueira, assim, tudo amassado. Ele não é muito organizado nesse sentido. Então, tudo que você encontra na mochila dele, ou tá amassado, ou tá velho, enfim. E esse papel estava intacto. Esse papel não estava no chão. Eu senti como realmente fosse tipo uma mensagem de Deus. E eu sei que quando a gente conta assim, né, é meio inacreditável, mas eu acredito também que certas coisas só a gente passando, né, para entender. Eu passei por isso, eu vi isso, eu senti isso, e foi muito, muito forte.
Graças a Deus, meu sogro conseguiu se recuperar. Ele não precisou fazer quimioterapia, aquelas coisas, ele não precisou fazer. Ele tá super bem, tá se recuperando, tá ganhando peso, voltou a trabalhar, voltou a dirigir, ficou um bom tempo sem dirigir, né? Nesse período todo é algo que ele gosta muito de fazer, afinal ele trabalha com carros, mas deu tudo certo. E eu lembro também que, né, logo depois disso, teve uma situação onde eu, meu marido e meu filho, a gente estava num encontro, assim, da minha família, lá dos parentes do meu pai, lá no norte do Paraná. A gente estava num sítio, assim, e meu marido estava tomando chimarrão, né, sentado embaixo das árvores, ali no gramado, e veio uma borboleta azul e pousou ali, ficou o tempo todo rodeando ele, pousou na mão dele também. Eu falei, nossa, de novo a borboleta azul, olha. Então, aconteceram outras coisas, né? Teve uma situação assim também, onde um dia eu comprei uma coisa, né? Fui buscar um objeto que eu tinha comprado para o meu filho. Fui num condomínio residencial para buscar. Enquanto eu estava esperando no portão de entrada, desceu um senhorzinho, morador, né, desse condomínio. Nunca vi ele na vida, mas na hora que eu cheguei, ele estava descendo assim, acompanhado de uma moça. Ele passou por mim e ele falou: Oi, minha querida, tudo bem? Eu tenho uma mensagem para você. E ele me entregou um folderzinho. Esse folderzinho tinha algumas passagens bíblicas, alguns versos bíblicos, e no final estava escrito assim: fale mais de Deus para as pessoas. E é por isso que eu estou sentindo no meu coração que eu precisava falar toda essa experiência. Porque todos esses sinais e outros também que meu próprio marido vivenciou, assim, aconteceram durante todo, né, esse período. Um deles que me marcou muito também foi quando a gente foi na missa, né, durante a semana. Meu marido, né, queria ir na missa durante a semana. Tipo, olha, quem conhece meu marido sabe ele falar isso, né, é uma coisa, é um milagre mesmo. Então, eu tô com vontade de ir na missa, era uma terça-feira. Nós fomos na missa das 7 da noite e no final da missa o padre ficou olhando pra gente assim, tava eu, meu marido e meu filho, né, dormindo no meu colo. E ele falou que queria dar uma bênção pra gente, chamou a gente lá no altar. Isso nunca aconteceu antes, tá, gente? Então a gente vai na missa há um bom tempo, assim, nunca, a não ser por uma situação específica, né? Assim, mas nunca aconteceu no padre olhar pra gente e chamar a gente no altar. E ele falou assim: eu fiquei olhando muito a família de vocês ali, achei muito bonito, né, essa união. E eu senti no meu coração que eu precisava falar para vocês, né, o quanto que é importante, né, vocês preservarem a família na fé, entender que nada pode abalar essa família e que para tudo que vocês passarem, ele sempre vai estar presente. E daí ele apontou para a imagem de Jesus Cristo que estava ali ressuscitado ali no altar, né, porque era época de Páscoa mais ou menos. E aí ele deu uma bênção, assim, ele abençoou a gente. Eu achei muito forte também, porque, como eu falei, isso nunca tinha acontecido, né? Ele simplesmente chamou a gente e falou que sentiu no coração de passar essa mensagem para nós. Então, gente, foram várias e várias coisas que aconteceram ao longo desse ano, desde, né, que o meu sogro recebeu esse diagnóstico, que nos aproximaram ainda mais de Deus, principalmente meu marido, assim, como eu falei, né, comigo mesmo nunca aconteceu uma situação tão intensa como essa, mas com ele aconteceu. E foi curioso, né, porque eu fiquei me perguntando, né, nossa, aconteceu com ele, né, ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu algo físico. E eu lembro que eu estava assistindo aquela série que eu gosto muito, que é Chosen, se eu não me engano, né, Os Escolhidos, que fala, né, da vida de Jesus Cristo. E nessa época eu tinha visto um episódio onde ele falava, né, que os milagres que o Senhor opera, é, às vezes eles precisam ser para pessoas que realmente precisam do milagre. Porque tem pessoas que não precisam de um milagre para perseverar na fé. Mas terão sim aquelas pessoas que vão precisar viver um milagre. E eu acredito que meu marido foi uma dessas pessoas. De verdade. Então, eu estou contando tudo isso, né, como forma de retribuir, né, a gratidão que eu tenho pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela Nossa Senhora de Aparecida, por todas as pessoas que oraram, acreditaram, nos, né, deram
apoio, e principalmente para que toque o coração de vocês, né? Se fizer algum sentido, né? Se está passando por um momento onde você precisa reforçar a sua fé. Espero que vocês tenham gostado desse relato. E é isso, gente. Um beijo e fique com Deus.